Glória a Deus que estamos aqui, mais um dia para louvar e adorar ao Senhor. É tão bom acordar já com essa perspectiva, né? Eu acordo no domingo muito esperançoso, né, de vir na casa de Deus, de poder encontrar os irmãos e poder adorar a Deus. Me sinto muito bem. Você se sente bem? A gente se sente bem, né? Uma coisa interessante. Eu gostaria, antes de começar, eu recebi uma mensagem agora, um pouquinho antes do culto. Alguns conhecem o Bispo Zezinho, né? O filho dele está internado com Covid. O filho dele é novo, hein? O filho dele, o Tiago, tem uma filhinha, pelos meus cálculos, deve ter uns 4, 5 anos no máximo. O Tiago está internado. Vamos orar por ele, queridos, agora? Fecha os teus olhos, vamos orar pelo Tiago, pela família do Bispo Zezinho, Morgana. Senhor, nós os compadecemos agora, Pai, da família do Bispo Zezinho. Pai, tem misericórdia dessa família, Pai, agora, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, da vida do Tiago, Pai. Oh, Pai, toca a vida do Tiago, os pulmões do Tiago, para que sejam restabelecidos em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoá-lo agora no hospital onde ele está, para que ele seja restaurado, para que ele volte, Senhor, a adorar a Ti com instrumentos, como ele é, um adorador. Que o Senhor o abençoe esta família, protegendo de todo o mal, em nome de Jesus. Abençoa a vida do Tiago, Senhor, e livra-o do mal, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Devemos continuar nos cuidando, irmãos. Amém? Devemos continuar nos cuidando, porque ainda estamos com eminências, né, de contaminação. Então, não importa a idade, é importante que você se cuide. Amém? Importante lembrar disso, né? A gente procura fazer bem aqui, né, um distanciamento. Às vezes parece até antipático, né? Mas não é não, certo? Parece antipático. Eu confesso que eu me estranho, às vezes, né, você fala assim, pô, parece que eu estou antipático, e outra, você não vê, às vezes, se o cara está sorrindo ou não, né? É um negócio estranho, às vezes, né? A gente está acostumado. Então, você fala assim, está feliz, está contente? Não sei, talvez. Às vezes, tem gente que com o olho consegue perceber, né? Outros nem tanto, né? E você fala, bom, vamos nessa, né? Deus abençoe, e você cuida do seu coração para que ele esteja bem, e vamos em frente. Porque que fase realmente bem apertada que nós vivemos. E é uma base do nosso tema também. Nós, no mês de março, vamos ler como igreja o livro de Gálatas. Né? O livro de Gálatas nós vamos ler, é lá no Novo Testamento. O livro de Gálatas é um livro muito importante. O livro de Gálatas é um dos fundamentos da reforma. Né? A reforma tem o livro de Romanos, importante, né? Romanos 5:1. E também o livro de Gálatas, ele é muito importante, é uma das bases do Martinho Lutero, né, quando ele estabeleceu a questão da reforma. A gente vai dar umas pinceladas hoje sobre isso, mas não que seja o foco específico. Quero lembrar você, né, você que vai ler o livro de Gálatas, nós costumamos fazer isso, né, ministrar, falar um pouquinho sobre isso, que você possa ler. Né, quem está lendo a Bíblia aí, irmãos, a programação da Bíblia aí da igreja, está lendo? É importante, né? Você lê, em 5 anos, lê a Bíblia toda, ouve palavras, mensagem do boletim e outras coisas mais, vai ajudando você a entender cada vez mais. Apesar que tem gente que já sabe muito, né? Da Bíblia, sim ou não? Tem gente que já sabe, já leu? Vou ler de novo. Cada vez que eu leio mais, essa semana eu estava orando a Deus, e Deus me trouxe profundidades tão bonitas no livro de Gálatas, fiquei tão feliz, né? É importante que você ore, pedindo que o Espírito Santo te ajude, irmão. Porque não é pelo nosso esforço, e esse é um dos temas do livro de Gálatas. Né? Não é pelo seu esforço, é pela graça, é pela ação do Espírito. Né? Então, o livro de Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo e tem um teor meio de defesa, né? Meio forte. Assim, né? Existia lá os judaizantes e alguns grupos que estavam meio contra, né? Então, foi um livro difícil. Paulo precisou se posicionar mesmo, né? Sobre o seu apostolado e sobre a questão dos gentios, que é, ou seja, pregar o evangelho a todos, indiscriminadamente, certo? Indiscriminadamente.
e não exigindo que eles tivessem que fazer determinadas coisas. O livro de Gálatas, ele conta um pouco essa história, e nós vamos pensar, nosso tema hoje é refletindo sobre a caminhada nesse tempo de isolamento. No tempo de isolamento, às vezes a gente absorve a nossa mente com algumas coisas, e esse é um grande problema, né? Se você se deixar levar, talvez, por muita ansiedade e medo, como a pastora Leia comentou no começo, a sua mente vai sendo absorvida de tal forma que você vai vivendo naquela sistemática, né? Eu não falo só disso, mas muitas vezes as pessoas acham escapes, né? Quando existe alguma situação difícil. Então, ela acha que tem e está escrito, nós vamos falar sobre isso, acha que existe como eu posso dizer a palavra aqui? É liberado, né? Está na pandemia mesmo, né? Está liberado assim, já que está difícil de fazer, então eu vou fazer de qualquer jeito, eu não vou mesmo me envolver, né, em alguma coisa, não preciso evangelizar, né? Estou na pandemia, né? Tem uma licença, a palavra é quase isso, estou tentando achar aqui, né? Há uma licença, sim, de fazer coisa errada, de fazer o que não deve, né? Enfim, de viver na carne. Não estou indo na igreja, estou meio desanimado, essa pandemia está meio assim, me desanimando muito, então eu também não estou fazendo mais isso, eu nem sei se eu vou fazer mais e tal. Tenho ouvido isso de vários. Essa semana eu conversei com um pastor muito amigo, e ele comentou isso também da igreja lá, preocupado. Eu tenho conversado com alguns colegas pastores, né? Perguntado como é que está indo, né? Porque a gente às vezes fica pensando, né? Será que eu estou lidando bem, né? Como pastor na pandemia, né? Eu fico pensando isso, comento muito com a Leia, né? Será que a gente está agindo certo? Porque está faltando tanta coisa, né? Está faltando acampamento, está faltando retiro, está faltando encontro, está faltando almoço, né? Está faltando café da manhã. A gente gostava tanto de comer junto. Está faltando um monte de coisa. E eu sinto falta disso, não sei se você sente, né? Eu sinto falta das apresentações, sempre falo aí, né? As apresentações das crianças, do teatro, enfim, né? Tanta coisa que parece assim que está muito longe. A comunhão, né? Aquela coisa mais acalorosa. E, queridos, isso é um desafio para a nossa vida no Espírito. Não pode ser um enfraquecimento para que você viva na carne. Não pode ser uma oportunidade para que a carne, no caso do comodismo, no caso de outras ações oportunas da carne, exacerbarem, né, trabalharem em você. Nós temos que tomar cuidado com isso, com a nossa tendência, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. E esse tema de Paulo aqui é maravilhoso no livro de Gálatas, e eu queria fazer essa reflexão na nossa caminhada. Nossa caminhada de pandemia já vai para um ano, né? Nós mudamos, foi no finalzinho, no mês de fevereiro, né? Mês 18? Nossa, já sabe até a data, muito bom. 18 de fevereiro, já fez um ano, hein? Fez um ano, mas a pandemia veio, não sei, uns 20 dias depois, foi rápido, né? Não foi acho que nem um mês depois, ou se foi um mês foi muito, não é isso? Um mês depois a pandemia veio, isolamento forte para todo mundo. E isso trouxe impactos que nós ainda não sabemos calcular. Eu estou falando alguma coisa aqui, mas nós não sabemos muito calcular. Mas em conversa com esse pastor, ele comentava comigo. Eu sinto alguns irmãos, eles muitas vezes não conseguem ir na igreja. Eu falo para você que está nos ouvindo na internet. É importante, né, que você que está acompanhando pela internet, procure buscar no Espírito, quebrar toda dificuldade de comunhão. Não se deixe esfriar por isso. E é possível, né? Eu creio, eu ministro sobre a sua vida. Os idosos, os casais com crianças, que Deus abençoe a tua vida, para que você não esfrie na fé, na comunhão. É muito importante isso, irmão. Não deixe que isso dê lugar à carne do comodismo ou de outras distrações que nós temos no mundo, seja elas qual forem, né? Vou aproveitar para dormir bastante de domingo, né? Nossa, legal, né? Ninguém está vendo se eu estou... Não, né? Não, eu preciso da palavra. Eu preciso, porque o meu espírito precisa ser alimentado.
Se eu não for alimentado, a minha carne vai vencer. E assim eu vou enfraquecer nessa luta da carne contra o espírito. Mas isso é para os que têm entendimento espiritual. E eu sei que muitos que estão nos assistindo têm entendimento espiritual, estão preocupados com isso. E eu abençoo a tua vida, para que você se firme em nome de Jesus. Mas em conversa com esses pastores, eles têm dito isso. Às vezes eu tento marcar, disse ele, tento marcar uma visita virtual ou não, e eu tenho dificuldades, as pessoas não querem nem receber mais, estão assim, e não só por causa do Covid, é porque estão meio que desajeitadas na comunhão, já não sabe mais, já está vivendo uma outra realidade espiritual. Eu temo isso. Temo que as pessoas estejam se distanciando. Alguns irmãos, a gente faz as visitas virtuais, mas alguns irmãos a gente vê muito pouco mesmo, Que Deus abençoe a tua vida, que você busque mais, irmão. Busque mais. Entra nas lives, entra nas células virtuais, entra nas reuniões, entra no culto do domingo, liga para os irmãos, amém? Liga para os irmãos, liguem para eles. Liguem para as pessoas que vocês estão sentindo falta, investe na comunhão. Ore por eles. Alguns irmãos aqui, na célula de homens, nessa segunda-feira, o irmão Reginaldo falou, estou ligando para esse, estou orando por esse, tal. Fiquei tão feliz. Por quê? Estava preocupado. Precisamos que todos invistam nisso. E eu desafio você, querido. Eu desafio você. Estende a tua mão, você homem, mulher espiritual, estende a tua mão para o jovem que não está vindo, adolescente. Aquele que talvez você tenha semeado uma palavra, mas está morno. Não podemos ficar morno, não. É quente, sim ou não? Frio também não, certo? Quem quer ficar morno aí? O que vai acontecer com os mornos? Feio o que vai acontecer, Ser vomitado. Eu não quero. Muito bem, Gálatas 6. Abra a tua Bíblia lá em Gálatas 6. Gálatas fica no Novo Testamento, irmãos. Gálatas 6, versículo 7. (7 a 10). Gálatas 6, 7 a 10. Acompanhe comigo, se você tem a Bíblia. Nós lemos na Nova Tradução Internacional, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Maravilhoso texto. Eu gostaria de pensar, nessa caminhada que nós temos vivido, como lembramos aqui, o que Cristo nos propõe nesse tempo de dificuldade. O que a Bíblia nos propõe. A primeira coisa que não muda com a pandemia, não muda com o isolamento, não muda com nada, é a lei da semeadura. Quem semeia na carne, colherá na carne. Quem semeia no Espírito, colherá também no Espírito. Eu gostaria que você virasse uma página para trás, no capítulo 5, versículo 17, se for página, Tem os irmãos eletrônicos aí. 5,17. Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Há um conflito que não acabou quando você se converteu. É importante lembrar. Nós não somos isentos do conflito da carne contra o Espírito depois do batismo. Quando você crê no Senhor Jesus e você é salvo pela fé, você é batizado nas águas, mas a carne continua. Alguns me perguntam na hora do batismo, Eu não queria muito, não sei se eu devo ser batizado, porque depois que for batizado não pode pecar mais.
Então eu fico preocupado, que vai que eu peco depois de ser batizado. Não é? Muitos não pensam assim? Talvez você tenha pensado também. Eu não julgo isso. Estou falando que é uma tendência cultural nossa, cristã, nossa herança, né? Então, não. Nós somos batizados porque nós somos inclusos no corpo de Cristo, porque nós somos salvos por Jesus e não temos vergonha disso. Somos inclusos, Romanos capítulo 6, né, versículo 1 em diante, aquele que crê no Senhor é batizado, ele é incluso no corpo. Somos parte, né? Mas não significa que eu não vou pecar. Significa que eu não devo pecar e que eu devo buscar a santificação. Amém? Que eu devo buscar com muita força. Por quê? Porque a minha carne vai lutar contra o meu espírito. Mas o que é a carne? Não consigo ficar muito parado. Eu sei que precisa, né? Mas, rapaz, vou ficar pelo menos uns passinhos, hein? O que é a carne? Nosso corpo, eu repito aqui, mas é bom repetir para a gente lembrar bem, né? Nós somos formados de espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O espírito se comunica com Deus, o Espírito vem de Deus, é o sopro da vida, é o ruá de Deus, do hebraico, é o sopro da vida, né? Então, é o Espírito que vem de Deus, ele dá vida, como diz Eclesiastes, o Espírito volta a Deus que o deu, né? Então, o Espírito é o que se comunica com Deus. Quando houve o pecado, quando Adão e Eva pecaram e desobedeceram a Deus, agiram pela carne, pela aparência do fruto, pela conversa de Satanás, quando eles desobedeceram, o Espírito morreu. Por isso que há morte quando não há comunicação com Deus, porque Deus é vida e dá o Espírito. Quando o Espírito se distancia da vida, ele morre. Por isso que quando eu desobedeço a Deus, eu estou num processo de morte. Por isso que está escrito aqui em Gálatas, a carne, quando você semeia na carne, semeia para corrupção. E corrupção, a palavra aqui no grego de corrupção é morte. Por isso que os que semeiam no Espírito, semeiam para a vida eterna. Vocês perceberam? Vida eterna. Então essa corrupção não é apenas um desgaste. Quando você semeia constantemente na carne, porque você não está interessado no Espírito. Se você não está interessado no Espírito, você não está interessado em andar com Deus. Você não está interessado em viver a vida que Deus propôs. Não está interessado em conhecer o caráter de Cristo. Para que você está dizendo então que é cristão? Porque essa é a proposta do Evangelho. Amém, queridos? Essa é a proposta. A proposta do Evangelho é conhecer a Jesus para viver como Ele viveu. E se eu entendo pelo Espírito Santo a minha identidade, que foi comprada na cruz e foi rompida todo engano e morte gerada no Éden, eu sou uma nova criatura, eu posso viver com a mente de Cristo, sim. É pela fé e eu creio. Você crê? Creia. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso eu preciso crer. Crer que é pela fé que eu vou mortificar as obras da carne na minha vida. Não é pelo esforço. Paulo escreveu uma carta inteira, além de outras, a gente vai ler alguns trechos, mas Paulo fez um esforço enorme. Não é esforço de escrever, né? Não é pelo seu esforço próprio, não é pela religiosidade, é pelo Espírito Santo de Deus em você, é pela ajuda do Espírito Santo em você, é pelo quebrantamento e submissão a Deus, e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, e se o Senhor me ajudar, eu vou crucificar minha carne, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Foi isso que Paulo falou, não foi? E faço dele as minhas palavras. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque eu morri para o mundo e vivo para Deus. Os valores e princípios do mundo não têm mais sentido para mim. E isso é a base do Evangelho. A base do Evangelho. Então, como eu dizia,
o espírito morre. Mas então do que é a carne? A carne é formada pelas outras duas partes do homem, alma e corpo. A alma é a sede das emoções, a sede da razão. Por isso que a humanidade desenvolveu tanto a razão e desenvolveu tanto as questões emocionais, os prazeres. Porque ela apostou na carne, e a carne milita contra o espírito. Então, quando você é embebecido pelas coisas da carne, você não consegue entender as coisas do Espírito. Você não consegue ter olhos para as coisas do Espírito. Você não quer entrar numa reunião de oração. Você não tem perna para vir na igreja. Você não tem perna para ir para a comunhão. Você não tem disposição para servir com a tua vocação e o dom que Deus te deu. Por quê? Porque está impregnado da carne, dos prazeres, do orgulho. Está impregnado das coisas que te satisfazem, que me satisfazem. E se eu estiver embebecido das coisas que me satisfazem, como é que eu vou agradar a Deus? Como? Não dá. Não dá. Ou você agrada a você, ou agrada a Cristo. O que você vai escolher? Mas sabe o que acontece? Está lá em Lucas 14. Ah, mas eu acho que o pastor Marcelo está exagerando, está meio empolgadão hoje, um negócio esquisito. Né? O pastor Marcelo achou, sei lá, tropeçou no fio aí, veio, né, meio... Tropeçou no fio, veio meio elétrico. Amém, irmãos. Falo no nome de Jesus. Creia na palavra. Amém? E falo para mim mesmo, ai de mim, preciso como você. Então nós precisamos, né? A carne, a alma e o corpo, os prazeres do corpo também são saciados e são um investimento de Satanás em todo o tempo, para você e para o mundo todo. Para que você se satisfaça nisso, sua mente esteja voltada a isso. Então aqueles que semeiam na carne, ou seja, eles investem seu tempo na carne, as coisas que são da alma e do corpo, não conseguem, estão contrários ao Espírito. Estão contrários ao Espírito, não é? Eu vou citar alguns exemplos aqui, bíblicos. A carne, ela está, quando você não teme a Deus, embora tenha percebido a sua voz. Por exemplo, Eli, no passado. O sacerdote Eli, ele tinha filhos, né? Tinha 2 filhos que eram indisciplinados. Extremamente indisciplinados. E ele sabia que devia fazer o quê? Disciplinar os filhos. O Espírito, a palavra, e ele tinha entendimento. O que aconteceu? Ele disciplinou? Ele não agiu ele não investiu no Espírito no sentido, vou fazer aquilo que Deus está me falando. O que ele fez? Agiu na carne. O que ele colheu? Até a morte dele foi terrível, né, gente? Quem leu sabe, né? A morte dele, estava sentado na varanda, vamos ver se eu lembro bem, hein? Se a minha memória está boa, é isso mesmo. Estava sentado na varanda, caiu, quebrou o pescoço, uma coisa assim, um negócio esquisito, né? Meio... Foi isso mesmo, bons leitores, é isso, né? Até a morte dele foi estranha, mas os filhos também. Por quê? Porque houve indisciplina, não houve uma semeadura dentro da sua casa, uma vez sabendo. Eu digo uma coisa, querido, você e eu temos uma responsabilidade maior, porque nós temos recebido mais. A quem muito é dado, muito será cobrado, diz a palavra. Então, você tem uma responsabilidade maior de ensinar seus filhos, de disciplinar, de abençoar a tua casa, de orar pela tua casa. Essa semana nós ungimos as casas, né? Que você que é sacerdote, sacerdotisa da sua casa, responsável pelo seu lar, seja não só aquele momento de oração, mas você seja um investidor na disciplina, na administração do Senhor, que os teus filhos sejam educados na presença de Deus. Amém? E você que vai ter filho também. Amém? Eu já estou olhando para os meus netos, sim ou não? Não é bênção? Aí meus netos também vão ser
é neto de crente não é crentinho, sabia? Tem que ser educado na palavra para se converter, certo? Então, invista. Um outro caso é Saul. Saul sabia das coisas certas? Sabia? Sabia. Saul sabia muito. Deus ungiu. Saul foi cheio do Espírito para ser rei, mas ele apostou na carne. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você, não é porque você está na igreja, irmão, que isso garante para você que você está vivendo no Espírito. Ok? Não garante. O que garante é você andar conforme, você está ouvindo a palavra, viva conforme a palavra. Se deixe dominar pelo que a Bíblia diz, pelo que o Espírito Santo te conduz. As ações precisam acontecer. E nós não podemos, o que aconteceu com Saul? Ele foi se indignando, né? Ele foi se ensoberbecendo. O orgulho matou, né? Primeiro, orgulho. Depois ele ficou com raiva de Deus ter ungido Davi como rei. Começou a perseguir Davi. Jogava lanças. A Bíblia diz que ele jogava lanças. Imagina, você está ali, aí o teu chefe, teu rei lá, pega uma lança. Davi pegou logo uma funda e jogou na cabeça de Saul e derrubou ele, não foi? Não, essa é a história de Golias, irmãos. Vocês estão vendo? Não é. Davi se desviou, mas porque ele foi perseguido desse jeito, ele foi igualzinho Saul. Foi? Não foi. Por quê? Porque Davi se deixou levar pelo Espírito. Sim, teve erros, mas Davi se deixou levar pelo Espírito, não foi igual o seu rei, porque Deus moldou o coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus, como diz a palavra. Até no Novo Testamento ele é reconhecido, Atos fala que Davi serviu a sua geração, né, como homem de Deus. Então, por quê? Porque você, quando anda no Espírito, é o Espírito que te conduz a viver. Você é um exemplo dentro da sua casa, mesmo que lá na sua casa hoje é um ambiente difícil. Você que está nos ouvindo aqui, a gente atende tantas pessoas, né? E dentro da sua casa ela fala, olha, eu acho que eu vou abandonar o barco, porque a minha casa está muito difícil, eu tenho esse problema, todos os meus parentes não creem em Jesus, né? E lá acontece isso, brigas e tal. Irmão, seja luz onde você está. Amém? Seja luz no teu casamento, seja luz na tua casa, para que você possa abençoar a tua casa. Assim como Davi fez, apesar de estar num ambiente hostil, ele foi a bênção, e no tempo certo Deus o levantou. Aguarde o tempo de Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero destacar também Gálatas 5:6. Volta lá em Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A questão da circuncisão e incircuncisão era uma ação religiosa dos judeus, para aqueles que eram judeus, todo judeu tinha que ser circuncidado no 8º dia. Muito bem. Quando houve o Evangelho, quando chegou a igreja de Cristo, quando Jesus estabeleceu o novo tempo, o Novo Testamento, a plenitude dos tempos, que diz lá em Gálatas, e começou a discipular os seus apóstolos, os seus discípulos apóstolos, enfim, começou. Alguma vez Jesus disse, eles têm que ser circuncidados, você lembra? Você leu no Evangelho? Jesus falando assim, não esqueçam, todos que forem, né, precisam ser circuncidados para que sejam meus discípulos. Não tem. Porém, os judeus que foram se convertendo, a herança religiosa judaica sempre foi muito forte, até hoje é. E eu conheço igrejas que circuncidam até hoje, evangélicas.
Para ser da igreja tem que ser circuncidado. Judaizantes. Por quê? Na concepção religiosa que a antiga aliança precisa ser marcada. Não precisa. Deus, em Cristo, estabeleceu um novo tempo. Os dois únicos sinais que Jesus deixou, quais foram? Eu sempre falo aqui, né? Batismo e ceia. Mais nada. Batismo e ceia, isso é. Jesus falou. Batismo e ceia. Fora batismo e ceia, não tem sinal, não tem imagem, não tem nada. Tem fé e caráter, né? Agora, sinal é batismo e ceia. Por que eu estou falando de circuncisão aqui? Um dos grandes problemas da carne contra o espírito é religiosidade. E você vai falar assim, não, mas graças a Deus a nossa igreja não tem nada disso, não guarda sábado, não deixa o cabelo crescer das mulheres, né? Como é que é? Roupas só de saia. Cada igreja, não estou dizendo, cada um tem a liberdade, né? Mas isso representa religiosidade, certo ou não? E guardar sábado não é só uma, e roupa comprida também não é só uma igreja. Então, estou falando de uma ou outra. Mas existem ações religiosas que são impedimentos para que muitos possam se achegar a Deus. No sentido de, só você vai... Aí você vai pensar, bom, graças a Deus sou da Verbo da Verdade, não tem esse problema, né? Guardar sábado, né? Eu posso cortar o cabelo, posso usar um batom. Amém, né? Irmãs, o que vocês acham? Não precisa mais usar batom porque tem máscara, né? Já economiza também isso aí, né? Economiza. Certo? Ok. Mas não é isso só que eu estou dizendo. Eu estou falando que a religiosidade, ela pode pegar qualquer pessoa em qualquer instância. Você pode fazer qualquer coisa, muito parecendo, muito espiritual, religiosa. Para você. Você briga por isso. As pessoas que ficam medindo muito, dentro da igreja, desta igreja, qualquer igreja, nós não estamos isentos disso. Quando você fica comparando e achando que o outro tem que fazer exatamente aquilo. E se não fizer, está fora. Não está conforme os padrões da Verbo da Verdade. Né? Ou que eu acho que é certo. E aí trabalha num critério religioso. Vive pela religiosidade, no fazer e no exigir dos outros. E não olha para a sua própria vida para que ande com Deus. Esse é um problema grave, porque Paulo fala duramente aqui. Ele fala até que enfrentou Pedro, né, aqui em Gálatas. Por quê? Porque eles estavam exigindo que todos os gentios se tornassem como judeus. Isso estava tornando um grande problema. Então, querido, a maior exigência de Cristo é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a exigência. Negue-se a sua vontade, crucifica a tua carne, anda conforme o padrão de Cristo. Então, que nós precisamos tomar cuidado. E esta é a base, como eu disse, da reforma. Naquela época, né, 1400, 1500 aí, há 500 anos atrás, a igreja da época exigia que as pessoas pagassem por um pedaço do céu, né, pagassem pela sua salvação. Exigiam coisas que as pessoas fizessem que estavam muito parecidas com aquele problema dos judaizantes, e mais do que isso, existia um benefício próprio nas exigências, que é o mais comum. Isso acontece até em irmãos, não precisa estar, não, mas eu não sou sei lá, né, o papa, o bispo tal, não. Muitas vezes, quando você exige alguma coisa que é para o seu benefício próprio, é porque você está agindo na mesma mentalidade. Quando a gente fala de teologia de prosperidade, por exemplo, e está mostrando que é complicado, né, você trabalhar na dinâmica de que você troca, né, eu dou porque Deus vai me dar. Não, eu dou porque eu sou obediente. Eu dizimo porque eu amo a Deus. Então eu dizimo. E Deus é abençoador e galardoador. Então Ele dá.
Ele dá porque ele é abençoador. Ele não dá porque ele tem uma troca com você. Mas muitas pessoas acham o seguinte, então ele está falando daquele grupo de pastores, você pode fazer uma imagem, né? E temos, infelizmente, muitos casos assim no Brasil, mas não, estou falando de qualquer mentalidade, pode ser a nossa, querendo que Deus me abençoe a qualquer preço, fazendo uma troca, eu sirvo a Deus na igreja, mas Deus precisa me abençoar, ou eu só vou fazer se eu for abençoado. Não, eu faço porque eu já fui muito abençoado. Eu já fui abençoado com a graça da salvação, e por isso eu sirvo a Deus até a morte, porque ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, essa é a palavra. A palavra é, sirva ao Senhor, independente das recompensas, porque Ele é recompensador. Você não vai mudar isso do Senhor, você não vai mudar isso com o quê? Algum tipo de, né? Não é magia, irmãos. Magia é quando você modela Deus. Não, Deus é Deus. Ele é fiel, Ele é Senhor, Ele é soberano. Nós entendemos a revelação de Deus e andamos conforme a sua palavra. Essa é a verdade da palavra. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando eu conheço o caminho, e caminho não é uma coisa só, é um dia atrás do outro. Qual é o caminho agora, Senhor? Que a Tua palavra ilumine os meus pés, conforme Salmo 119, 105. A Tua palavra me ilumina, Senhor, agora. E porque a minha mente é voltada para a carne, mas eu posso viver no Espírito. Me ajuda a tomar decisões do meu trabalho, me ajuda a tomar decisões da minha família, me ajuda a tomar decisões em relação à minha saúde. Me ajuda a depender de Ti, Senhor, no isolamento. Amém? É porque eu quero ser dominado e direcionado por Deus. As minhas exigências, os que trabalham na carne em relação à religiosidade, normalmente, como eu disse aqui, Paulo falou aqui 5:6. Mas sim, a fé que atua pelo amor. A religiosidade, ela mata o amor, porque ela exige do outro uma coisa que nem você faz. A religiosidade, ela mata o amor. Não é que você não queira e não discipline, é diferente. Tá? Não é diferente. Disciplina, liderança. Mas mesmo a liderança, ela é exercida por posicionamento e amor. Porque a falta de direcionamento é desamor. Sim ou não? Indisciplina, falta de orientação. Se nós não ensinamos, primeiro nós estamos em desacordo com Deus. Se eu não ensino para você aquilo que eu sei, é desamor. Porque eu sei de alguma coisa que Deus me deu, eu não estou confiando à igreja uma vez que eu fui chamado para isso. Sim ou não? Mesmo que seja difícil. Difícil para mim e para você, é difícil. Mas é necessário para viver com Deus. Amém? É necessário. Então, quem semeia na carne, colhe na carne. Como diz aqui em Gálatas, nós não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Ou seja, nós somos descendência de Abraão, somos filhos da promessa. Amém? Somos parte do corpo de Cristo, da família de Deus. Mas os que semeiam no Espírito, Gálatas 5:24. Vamos ler esse versículo. Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Olha que lindo esse texto. Os que pertencem a Cristo crucificaram. O que é crucificar? É morrer para. Então, quando vem essa tendência, seja qual for, por exemplo, de julgamento, exigências que são puramente religiosas, que não estão baseadas no amor, na construção da comunhão. O que é? Quando eu falo exigência, significa o seguinte, um dos textos aqui diz assim, se alguém for surpreendido em algum pecado, que você o ajude a superar. Não é para falar assim, olha, está vendo? Está vendo? Eu tinha falado. Ele, não é ele, é ela.
Não, como é que eu faço para superar isso? Ou ajudar meu irmão? Né? Então, a semeadura no Espírito é uma semeadura em amor. Abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 4. Um pouquinho mais para frente. Colossenses 1, 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Olha que bonito. Colossenses 1, 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm uns pelos santos. Ser reconhecido pelo amor é porque alguém semeou aqui dos Colossenses, sim ou não? Senão não ia aparecer essa árvore, não. Ia falar o seguinte: eu não sei o que dizer para vocês que se matam, né? E se arrebentam. Não, a palavra veio aqui de Paulo para os Colossenses. Eu tenho ouvido falar da fé do amor. Então, semeie no amor, semeie no perdão, semeie no relacionamento que vai além das medidas que você tem. Porque as medidas que nós temos são pequenas, são limitadas. Como é que você vai conseguir medir alguém ou medir uma situação? Deixe que Jesus trabalhe isso na igreja, deixe que Jesus trabalhe isso na tua casa. Ele está trabalhando na maturidade do teu esposo, Ele está trabalhando na maturidade da tua esposa. Ore por ela, ore por ele, ore pelos teus filhos. Peça a Deus qual é a tua postura. Vai além do que é básico, né? Vai além do que é básico, investe em algo mais. Essa semana foi interessante, teve duas coisas que me marcaram, né? Chegou uma colega de trabalho lá, na minha sala, e falou assim, era uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa, assim, crente, firme na igreja e tal. Falou assim, eu fico pensando, eu queria, se eu pudesse, né? Eu queria ter, assim, pelo menos um cantinho, um céu, assim, eu não lembro que termo que ela usou, mas assim, nem que fosse um cantinho de nada, assim, mas que pelo menos se desse, foi falando assim meio na dúvida, né? Se fosse pequenininho. Eu falei assim, você crê em Jesus? Crê que Ele é seu Salvador? Crê que Ele morreu por você? E Ele ressuscitou no terceiro dia? Seu nome já está escrito, você vai estar no céu com Ele. Isso não tem dúvida, não duvide disso. Aí ela saiu assim, despertada, né? Querido, sabe por que eu estou contando isso? Usa as oportunidades para semear no Espírito. Ela pode é mesmo, né? Mas eu sei que é muito importante fortalecer a fé e não a dúvida. Então eu peguei e me semeei no Espírito. Sim? Entendeu? Precisamos semear no Espírito, as oportunidades estão aí. E a Bíblia diz, não use a oportunidade para você abusar da liberdade. Está escrito aqui, eu estou usando minhas palavras. O que é abusar da liberdade? É quando você, sabendo que você foi liberto por Jesus, que é perdoado, você vai e faz o que está na sua cabeça, pensando assim, Deus sempre vai me abençoar. Eu sou crente já, aquela história do passaporte carimbado. Não aposte nisso. A Bíblia diz, no Novo Testamento, aquele que semeia na carne, colherá corrupção. Em Gálatas, nos frutos do Espírito, em Gálatas 5 diz, aqueles que fazem tais coisas não herdarão o reino. Então não aposte na carne, achando que quando a gente pensa na história do passaporte é religiosidade, não é vida com Deus, preste atenção. Vida com Deus é todo dia negar a carne. E negar a carne é saber que é gostoso, que é legal, mas não fazer. E o que é pecado, o que é de Deus é de Deus. Então eu sei que não é correto, eu não faço. Eu morro para o mundo. E morte é morte. Não, primeiro texto que eu li,
De Deus não se zomba. Não ache que não tem consequência. Esse zombar aqui é isso. Não ache que Deus não leva a sério a sua palavra. Amém, queridos? Deus leva a sério a sua palavra. Então, agora, o que a Bíblia diz, a Bíblia diz em alegria. Atos 2,46. Vamos ler Atos 2,46. Então, o pastor Marcelo está falando uma palavra dura aí. A gente tem que andar carrancudo, né? Não, o fruto do Espírito é alegria, paz, amor, longanimidade. Atos 2,46 é um texto muito conhecido. Atos 2,46 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Olha que lindo. Porque havia uma semeadura na alegria, na comunhão, na singeleza. E como é gostoso, ontem foi muito gostoso, vou contar aqui, né? Os irmãos estiveram aqui, inclusive está aqui, pena que os irmãos estão aqui em casa não vão ver, mas a reunião de ontem, a reunião de oração, a tarde da busca, foi uma bênção, né? Eu não estive aqui, não pude estar aqui, mas está ali do lado os cartazetes, né, que foram usados no... Então você, depois do culto, pode ir ali e leia, né, participe, fala com a Gabi, que é a nossa grande criadora aí, né? Uma bênção, Gabi, né? Trabalho abençoado na área da intercessão, certamente vai abençoar a sua vida. Não tenho dúvida disso. No grupo também foi postado, né, as fotos. Mas eu estava querendo dizer, depois dessa tarde, aqui uma coisa me puxa a outra aqui, né? Depois da tarde, nós tivemos, posso dizer os jovens, uma parte dos jovens, né? Uma parte dos jovens da igreja, foram na nossa casa, foi tão gostoso, né? Uma alegria tão gostosa, né? Eles fizeram a live juntos, né? Foi muito legal. Irmãos, que bênção. Que bênção. Invista nisso. Fiquei muito feliz. Podemos fazer mais vezes. Invista isso na sua casa. Invista isso nos irmãos. A alegria é possível. Semeie nela. Não uma alegria fajuta do mundo que usa droga. Há uns 15 dias atrás tivemos lá também uma colega de trabalho lá. Um parente morreu de overdose lá, de uns 20 e poucos anos, jovem. Aí ela veio para mim, assim, triste, muito triste, que era muito próximo dela, e falou assim, ela sabe porque nós testemunhamos que somos de Jesus mesmo, não temos vergonha não. Agora nós temos uma reunião de oração toda segunda-feira, 8h30. Amém. Vai quem quiser, mas a gente ora. Amém, irmãos? Vale a pena servir a Deus, não tenha vergonha do Evangelho, não. Certo? Mas é que assim, eu trabalho, eu trabalho, não dá, né? Porque eu trabalho, então eu não posso assim, testemunhar muito do Evangelho, porque no meu trabalho, meu irmão, ore a Deus, Ele vai te dar uma oportunidade. Não se omita do que Deus te deu como responsabilidade. Cuidado, senão você vai usar a justificativa para justificar, né, a carne. Ousadia, seja ousado de testemunhar, né, do Evangelho. Alegria e singeleza de coração. Nós devemos semear no Espírito e na alegria, isso é fruto do Espírito. A paz também é um fruto do Espírito. Atos 9:31. Atos 9:31. Está escrito em Gálatas também, mas eu estou pegando outros exemplos aqui, né? O 9:31 diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Olha que lindo. É possível isso, viver em paz, né, no crescimento do Senhor. Mas eu não gosto disso, mas não gosto também daquilo. Eu acho aquele irmão meio esquisito, aquele meio nojentinho. Busca a Deus para mudar o seu coração primeiro. Muda o seu.
Você quer que o outro mude, quer que o outro seja legal, quer que ele seja bacana, quer que ele seja mais isso, mais aquilo. Muda o seu e o meu primeiro. Amém? Deixa Deus trabalhar no outro. Você vai viver mais em paz. Amém? Eu aposto com você. Então viva em paz. A igreja pode viver em paz. Mas a vida no Espírito, já concluindo essa parte, mas é muito importante te dizer isso, querido. Você que é espiritual, entenda as coisas espirituais. E abra a tua Bíblia lá em Mateus 12. Quem quer andar no Espírito aí? Mateus 12, 28. Mateus 12, 28 e 29. Um segredo importante da vida no Espírito. Ó. Mas se é que pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Eu peguei só um trecho, porque na vida de andar com Deus, existe a crucificação da carne, mas você precisa também se posicionar contra as obras de Satanás. Você tem que se posicionar. Aqui esse trecho está falando sobre as estratégias de Satanás. Jesus estava expulsando demônios e o pessoal estava lá, religiosamente, sim ou não? Mas nada estava bom. Nada estava bom. Jesus libertando a pessoa. Não, mas então deve ser pelo Beelzebul, porque eles não queriam admitir que Jesus era o Messias. Não cabia no coração deles. E aí Jesus ainda ensinou mais ainda. Jesus não ia com, né, ele transformava aquela palavra num outro ensino. Olha que sabedoria, né? Jesus pegava aquilo e falava, irmão, você está falando, Jesus poderia falar, o que você está pensando, rapaz? Você está falando com o Beelzebul? Anjos, né? Cortem a cabeça dele. Jesus poderia fazer qualquer coisa, ele é Deus. Ele pode trabalhar qualquer juízo, gafanhotos, né? Qualquer juízo que você pensar na Bíblia, ele pode fazer. Mas ele não usurpou o ser igual a Deus. Sempre falo assim, né? Filipenses 2, 5. Não usurpou, ele simplesmente agiu ensinando. Vocês estão falando isso? Deixa eu dar um ensino para vocês. Se eu falo, aí deixou para eles pensarem, mas se eu faço por Deus, então chegou o reino. Por que ele estava falando? Porque era exatamente isso que estava acontecendo, né? Chegou o reino de Deus. Se você não amarrar o homem valente, Satanás, você não pode roubar, você não pode saquear a casa. Essa é uma verdade espiritual importante. Satanás, muitas vezes, preste bem atenção, quando você dá brechas, e uma casa ela é atormentada por Satanás, uma vida é atormentada por Satanás. Isso pode estar acontecendo na vida de uma pessoa dentro da casa. Pode estar acontecendo dentro da sua casa por várias razões. Ouça, você que está me ouvindo aqui pela internet também. Comece a usar a autoridade do Espírito Santo sobre você para amarrar e destruir as obras de Satanás na sua casa. Mande embora, expulse os porcos da sala, né? Como disse algum pastor do passado, um escritor. Não alimente porcos na sua sala, expulse os demônios e se posicione, amarre toda possibilidade de ação do inferno e se coloca em posição com Deus. Amém? O que é isso? Marcha lá na sua casa, unge a tua casa, abençoa as pessoas da tua casa, declare a palavra e declare fora Satanás, você não tem lugar na minha vida, não tem lugar no meu trabalho, não tem lugar na minha mente. Satanás muitas vezes empreendendo a sua mente, te lançando seta, à noite, no sonho, sim ou não? Está lá, pesadelo, fica te lançando mensagens, medos, desejos, imagens do passado. Quebra isso em nome de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Declare a palavra, Satanás, eu te resisto agora. Saia, e ele tem que sair, porque você tem autoridade sim. Para andar no Espírito, eu preciso crucificar a carne.
eu preciso expulsar realmente toda a ação do diabo que anda em derredor, tentando me convencer, e simplesmente me submeto a Deus. Senhor, agora é contigo. Aí Deus vai falar, ó, muda isso, né, muda aquilo. Você está assim, você está assado. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Mas não permita Satanás dançando na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Não permita. Se você gostar, aí você vai viver conforme as regras dele. Você gosta das coisas do diabo? Parece legal no começo mesmo, porque ele se disfarça de anjo de luz. Então ele vai ser legal no começo. Vai ficar mais fácil, gostoso. Mas é morte. É morte. Então, viva a vida no Espírito. Analise a tua caminhada. 1 João 3, 8. Use essas palavras para orar. Ore a palavra. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Use essa palavra, irmão. 1 João 3,8. Os irmãos, Deus está levantando aí um ministério de intercessão, graças a Deus, né? A gente tem, quanto tempo a gente orou para Deus levantar, hein? Bom tempo. Deus está levantando. Então, intercessores, se posicionem, orem a palavra de Deus. 3:8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos que quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então, quando eu sou nascido de Deus, eu procuro andar com Deus. Aquele que não procura andar com Deus, vai acabar vivendo, né, a Bíblia é clara, ou é céu ou é inferno, é caminho estreito, é largo, não tem meio termo. Então, nós precisamos dizer, Satanás, sai da minha casa. Para isso se manifestou o Filho, para destruir as obras do diabo. Se existe a obra de mentira aqui na minha casa, chega. Se existe obra de vingança, de revide, saia no nome de Jesus, da minha mente, do meu coração, da minha casa. Se há palavras malditas no meu casamento, a educação dos meus filhos, chega, não quero mais, em nome de Jesus. Se há algum tipo de contaminação no meu coração, eu não quero mais. Amém? Essa é a palavra, querido. E para finalizar, né, nossa palavra, não nos cansemos de fazer o bem. Lá no finalzinho do primeiro texto, né, Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A palavra também é de ânimo. Nós precisamos continuar firmes na semeadura, né, na vida com Deus, no posicionamento espiritual. É fundamental que a gente não se canse, mesmo com as dificuldades, né, as ameaças. Não se canse de fazer o bem. Não pare de orar, não pare de proclamar, de declarar lá no teu trabalho, né? Tivemos também uma outra reunião que eu pude declarar assim, tanto quanto Deus faz pela vida das pessoas, né? Compartilhei a fé em Cristo. Nós temos declarado a palavra. Eu tenho visto alguns frutos já. Não perca tempo. Testemunhe do Evangelho, aonde você vive, nos seus vizinhos. Sabe uma coisa que a gente sinaliza se você está vivendo com Deus? Quanto você tem falado de Jesus. Você tem falado de Jesus?
Esse é um dos problemas da religiosidade. Às vezes a nossa mente fica pensando muito nas programações, nas coisas da igreja, até na pandemia. A mente humana é incrível. Tudo ela vira para a religiosidade. Sabe como você trabalha isso? Se ocupa em falar de Jesus com quem não conhece. Chave. Ah, mas Deus vai te dar uma estratégia. Se ocupa em falar de Jesus com quem não conhece. Se ocupa. Não se canse disso. Ah, eu falei 10 vezes, a pessoa não ouviu. Mas Deus está te dando a oportunidade de falar 11, fala 11. Fala lá com o teu vizinho. Como, vou falar aqui o nome, né? Mas a Nice, né? A nossa irmã querida Nice, falou quando mudou o vizinho dela lá, ela levou um bolo, né? Uma gracinha a Nice, né? Levou o bolo para quebrar o gelo, né? Tal, conversar. Irmão, vá atrás, quebra o gelo, né? Talvez tenha que fazer um bolo para o teu vizinho, né? Para quebrar o gelo e falar de Jesus para ele. Não se canse. Ah, mas eu acho que todo mundo está evangelizado no Brasil. Sei lá, você pode usar quantas desculpas você quiser. Isso é carne. Compartilhe Jesus. Você pode fortalecer também, como eu disse, você pode fortalecer a fé de alguém. Não importa se ela é dessa igreja ou não. Fortalece a fé das pessoas. Fale de Jesus das pessoas. Amém? Fecha os teus olhos. Coloca a tua vida diante de Deus. Não se canse. Não se canse de fazer o bem. Se há alguma obra da carne dominando os seus sentidos nessa hora, em nome de Jesus, eu quero interceder, em nome de Jesus, que esta palavra despedace a penha agora, quebre todo jugo que Satanás colocou na sua vida, você que está também em casa, que o Senhor agora entre quebrando, em nome de Jesus, toda a semente do maligno que tem aprisionado teus sentimentos, tuas emoções, está por terra no nome de Jesus. Toda a armadilha de Satanás contra você, que tem trazido traumas do passado, que tem amarrado você em procedimentos que não condizem com a palavra, nós quebramos em nome de Jesus e queremos alinhar a nossa vida à palavra de Deus nessa hora. Seja o que aconteceu na sua vida, até na infância, Deus pode libertar você agora, em nome de Jesus, para que você tenha um coração livre para amar, livre para se comunicar, livre para abençoar a tua casa. Você que talvez tenha recebido uma herança difícil dos teus pais, que talvez tenha trazido dificuldade na tua casa hoje, Deus pode libertar também de toda influência ruim, todo aprisionamento, todo oportunismo de Satanás, caia por terra agora no nome de Jesus. Todo abuso, toda palavra que foi proferida contra você, todo trabalho feito contra você, contra os teus queridos, contra teu marido, contra tua esposa, contra a tua enfermidade, a enfermidade na tua casa, cesse no nome de Jesus. Intriga entre casais, problemas que foram semeados por Satanás, oportunismo que foi gerado a partir de pecados que foram concedidos, seja agora limpo pelo sangue, que o Senhor limpe a tua vida pelo sangue de Cristo, e escreva uma nova história, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você agora, querido. O Senhor me direcionou quando eu estava ainda preparando esta palavra, e eu vou obedecer. Se você deseja que você que está em casa pode fazer também. Se você deseja que os teus olhos sejam limpos de toda a carne, de toda a influência do mal, de toda a influência põe uma das suas mãos simbolicamente, você não precisa tocar, né, por causa da higiene aí, mas você pode pôr as mãos simbolicamente próximas dos seus olhos. E eu quero orar com você. Senhor, nesta hora,
eu peço que o Senhor limpe, em nome de Jesus, de cada pessoa que está agora, Senhor, conscientemente consagrando seus olhos, sua visão, em nome de Jesus, que seja limpa, para que não haja, Senhor, nenhum tipo de imagem lançada por Satanás, para que a carne seja exacerbada, em nome de Jesus, que seja agora cortada toda ação do inferno, e nós consagramos a nossa visão, nossa mente agora, porque se os nossos olhos forem puros, todo o nosso corpo será puro, em nome de Jesus. Agora também sobre os seus ouvidos, coloque a tua mão simbolicamente, Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos nossos ouvidos, nós queremos, ó Pai, rejeitar toda palavra maldita, toda palavra distorcida, tudo que vem contra nós, ó Deus, tudo que vem para destruir, toda semente do maligno e da carne, saia no nome de Jesus, nós não queremos na nossa mente, tudo que foi semeado para destruição, saia no nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, simbolicamente, sobre o seu nariz, né, o olfato, Senhor, em nome de Jesus, nós também queremos, ó Pai, ser o perfume de Cristo, queremos, ó Pai, que o nosso olfato, Pai, seja consagrado ao Senhor, nós queremos estar nos lugares certos, ó Pai, e respirar, Senhor, do teu aroma, Pai, em nome de Jesus. Abençoa também, coloca simbolicamente na tua boca, em nome de Jesus, ó Deus, consagramos a nossa língua, nosso paladar, em nome de Jesus, abençoe para que possamos proclamar tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, é isso que nós queremos declarar, em nome de Jesus, ó Deus, nós abençoamos a nossa boca, a nossa língua, o nosso paladar, em nome de Jesus, e oferece assim com as suas mãos também, Senhor, também o nosso tato, o nosso sentido, nós queremos colocar as mãos apenas aonde o Senhor direcionar. Pai, tira as nossas mãos e nossos pés do lugar do mal, tira as nossas mãos e nossos pés, ó Deus, do pecado, tira as nossas mãos e nossos pés, ó Deus, da onde não devemos estar, e coloca-nos, ó Deus, aonde o Senhor nos chama, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, que o Senhor seja sobre a tua vida, o Senhor te abençoe, e que você tenha realmente uma vida no Espírito, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, palavra abençoada. Mais um domingo, né? Deus falando conosco, que você possa realmente abrir os teus ouvidos para ouvir, não apenas escutar, mas ouça e pratique. Porque às vezes nós ouvimos e não entendemos. Nós precisamos ouvir e praticar, amém? Esse momento de oferta também é um momento de adoração a Deus, de louvor e adoração a Deus. Nós falamos no começo do culto sobre esperar no Senhor. Nós devemos esperar com fé. E quando nós ofertamos, nós dizimamos, nós estamos ali com fé ofertando e dizimando, não é verdade? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu vou esperar ganhar muito dinheiro, ou vou esperar isso ou aquilo. Não, venha com fé. A viúva, ela levou ali uma oferta muito pequena, mas o Senhor recebeu a oferta, não é verdade? Não é o valor, é a intenção do coração. E quando nós ofertamos, quando nós colocamos diante de Deus a nossa oferta financeira, nós esperamos as bênçãos de Deus. Muitas vezes tem pessoas que fazem barganha, mas não é barganha que nós fazemos. Nós esperamos porque é promessa do Senhor. É promessa dele. Ele nos abençoa. Ele nos sustenta. Ele tem nos sustentado. Mas nós precisamos cumprir, ser obedientes a Deus, em relação também às nossas ofertas. Então, você nesta hora, aqui, ó, nós temos aqui todos os dados, né, do banco, para que possa fazer a transferência. Você que está aqui, que quer um envelope, por favor, levante a mão para que o diácono possa entregar. Mesmo que você faça transferência,
Escreva no envelope e venha até aqui o altar e consagre ao Senhor a sua oferta. Ore aqui no altar, junto com a sua família. Você está com a sua família. Consagre aqui. Ore, consagrando a sua oferta. Amém? Enquanto isso, nós vamos ouvir um cântico, uma música. Você pode fazer a sua oferta. Se você que não vai ofertar, feche os teus olhos e coloque a tua vida diante de Deus agora, a tua casa, o teu coração. Coloque diante do Pai. Aleluia. Amém, Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelas bênçãos derramadas sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Nós te agradecemos pelo sustento, porque nada tem nos faltado. Dê, papai, ao nosso coração um coração sempre grato a Ti, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nos ajuda, Senhor, a obedecermos a Tua palavra, a ofertarmos na Tua casa, dizimarmos, papai. Porque essa é a Tua vontade. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. Nós sabemos disso. Tu és o dono do ouro e da prata. Mas o Senhor vê a intenção do nosso coração em obedecer a Ti em todas as áreas da nossa vida. E uma área que eu sei que é tão difícil, essa parte financeira. Mas nós sabemos que quando nós obedecemos, o Senhor é justo conosco. O Senhor promete, o Senhor cumpre. E eu te peço, papai, neste dia, se há alguém desempregado, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego. Se há alguém ainda necessitando de uma resposta na justiça, que o Senhor esteja respondendo, papai, em nome de Jesus. Que toda essa área financeira, nós entregamos agora nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta hora nós vamos aqui ungir, como o pastor Marcelo falou, do Ministério de Intercessão. É um ministério que trabalha bastante, viu, irmãos? Às vezes as pessoas, é um ministério que ninguém vê, não é verdade? Agora ainda na live, né, com a live de oração, ainda nós estamos dando a cara ali, né? Colocando ali nosso rosto, as pessoas estão conhecendo, mas é um ministério que é um ministério de bastidores, não é verdade? Sempre foi. E muitas vezes não é reconhecido. Ministério, que ministério você faz parte? Intercessão. Ah, intercessão? Não é assim? Né? Você não está sendo visto. Mas é tão importante porque esse ministério, ele está orando por você.
Ele está clamando por você. E não é só na live, queridos. Vamos deixar bem claro que o ministério de intercessão não é só na live. Nós oramos no nosso momento devocional. Nós nos reunimos para orar. Às vezes, eu ligo para a Renata, ou ela me liga, e a gente ora por uma questão de algum irmão que está passando por alguma dificuldade, ou com uma outra irmã, nós oramos. É um ministério sério. Nós levamos a sério aqui, como igreja, Verbo da Verdade, a questão da oração. Muito sério. Porque nós sabemos que é a nossa comunhão com Deus, é a oração. Então, nós devemos orar. Então, eu gostaria de chamar aqui agora os integrantes, né? A Renata, que é líder, a Dilvaneide, a Vívia, a Rebeca, o Rubens, a Cristine e a Gabi. Nós vamos estar ungindo. E o ministério pastoral também faz parte da intercessão. Nós somos pastores e nós oramos também. Então, eu gostaria de pedir também que... Não dá para juntar muito, gente, para vocês verem, porque não dá para ficar muito grudado, mas estão todos aqui. É que não tem como ver, né? Sobe. Ele pediu para subir aqui, é isso? Isso, foi um grupo aqui, outro em cima. Isso. Vem uns para cá, outros vão lá em cima. Vem mais para cá. Eu acho que assim, não sei se dá para ver aí de casa, mas eles estão aqui. Né? Amém? Então, nós vamos ungir agora. Peço que você feche os teus olhos, erga as tuas mãos aqui, para que eles possam ser ungidos. Senhor, nós ungimos, ó Pai, esse ministério, porque cremos que o Senhor tem usado. E nessa hora nós pedimos a Tua unção, a Tua bênção, meu Deus. Tua graça seja sobre eles. Peço que o Senhor abençoe, Senhor Deus, o Rubens, a Cris, que sejam usados como instrumentos vivos nesse ministério. Cobre-os, ó Deus, com o sangue do Cordeiro, para que todo o mal se afaste em nome de Jesus. E eles sejam intercessores, ó Deus, na Tua casa. Em nome de Jesus, eu peço pela Rebeca, Senhor, que ela possa ser agora, Senhor, nessa unção consagrada, Senhor, e ela possa, Senhor, avançar na intercessão pelas nações, a intercessão missionária, a intercessão que o Senhor colocar na sua mente. Senhor, leva a tua filha a visão, a revelação, a todos os dons que o Senhor a deu. Abençoa a Renata, Senhor, na liderança desse ministério, que o Senhor a abençoe, o Senhor fortaleça e dê sabedoria, disposição, para ela avançar, Senhor, na intercessão, que ela tenha estratégias vindas do Senhor, em nome de Jesus. Eu peço pela Vivian, Senhor, o Senhor abençoe a Vivian, que ela também possa ser, Senhor, ungida agora, separada para esse ministério, abençoada, que o Senhor possa trazer graça, Senhor, os teus dons sejam sobre ela para a intercessão em nome de Jesus. Eu abençoo a Dilvaneide também, a tua unção seja sobre ela, a tua graça para que ela continue, Senhor, intercedendo e ela se envolva, se integre nesse ministério de forma abençoada em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, pela Gabi também, que a sua unção seja sobre ela, a criatividade que o Senhor tem dado a ela, meu Deus. Continue, Senhor, com essa criatividade, com essa unção, Senhor, e que ela possa ser bênção, Senhor, como uma atalaia na tua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o irmão Reginaldo, que tem sido, Senhor, um intercessor. A tua graça seja sobre ele, a tua unção, meu Deus, fortalece a sua casa, fortalece a sua família, em nome de Jesus, ó Deus, e usa o teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a tua filha, Leia, pastora Leia, a tua unção seja sobre ela, Senhor, no pastoreamento desse ministério, que o Senhor possa fortalecê-la, dando sabedoria, disposição, proteção, em nome de Jesus. Nós consagramos esse ministério a Ti, meu Deus, e declaramos que o Senhor é conosco. Dê-nos, ó Deus, as Tuas estratégias, dê-nos, ó Deus, a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Amém. Você, como igreja, também esteja orando por eles, né? Para que Deus fortaleça cada um. Esta semana, a nossa programação
nós quinta-feira, amanhã não tem dos homens, já foi semana, né? Amanhã não tem a célula, já foi, então é na próxima. Mas quinta-feira nós vamos ter o nosso bate-papo entre elas. Então eu peço você, mulher, entre, né, nessa programação, nessa live, quinta-feira às 20h30, nós vamos falar sobre superação. É uma colega que estudou comigo no Betel, e ela teve uma enfermidade, e ela vai contar para nós a questão da superação. Então, entre nessa live, participe conosco, é bênção para a tua vida, é bênção para a minha vida, convide suas amigas, né, algum parente, para que participe também desta live. Sempre as pessoas são abençoadas, nada que nós fazemos é em vão, tudo tem um propósito, na verdade, Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, convide e participe. Quinta-feira, às 20h30, nós vamos falar sobre superação. O boletim sai domingo que vem, né? Oi? Amanhã? Então, o boletim sai amanhã. Renata vai estar enviando, colocando também no Facebook. E a nossa live de oração todos os dias, às 20h30. Então, participe também, convide as pessoas. 19h30, eu estou com 20h30, que tudo é 20h30, né? Tá, Tusa, vem aqui então, é verdade, que no dia da unção, ela não foi ungida. Então, vamos ungir a Aretusa. Pastor, por favor. Senhor, nós ungimos a tua filha agora, Pai, em nome de Jesus, a tua unção seja sobre ela. Tua bênção, meu Pai, na sua casa, sobre a sua vida. Protege, Senhor, a Aretusa de todo o mal desse tempo, de toda a investida de Satanás, de todo o mal, Senhor, que tem caído sobre toda a terra. Tem misericórdia da sua casa, Senhor. Protege, Senhor, ela de todo vírus, de toda contaminação. E a tua bênção seja sobre ela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e finalizar com uma oração, queridos. Senhor, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor nos permitiu servir aqui na Tua casa, ouvir a Tua palavra, Te adorar. Obrigado pelos irmãos que estão em casa. Que o Senhor realmente nos dê esse domingo, Senhor, com as nossas famílias, um tempo de alegria, um tempo de amor, um tempo de bênção. Que sejamos testemunhas, ó Deus, andando sempre no Espírito. Que a graça do Senhor seja sobre ti, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Fala para o teu irmão, você é uma bênção.